Olá, meus amigos, muita paz, que Jesus esteja com você, esteja no seu lar. Aqui estamos mais uma vez para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, onde vamos tratar o tema obediência e resignação. Mas antes de começarmos, vamos fazer a nossa prece. Jesus amado, querido irmão, entre em nossas vidas, entre em nossos lares, abençoa cada um de nós, cuida de cada um de nós, dá-nos a tua bondade. Jesus amigo, te pedimos permissão para o estudo do Evangelho de hoje. Assim seja. Então, meus irmãos, já com a bênção e a presença de Jesus entre nós, vamos fazer a leitura da mensagem que eu reservei, que está no livro Vinha de Luz, através da mediunidade de Chico Xavier, orientação de Emmanuel, que se trata da mensagem Obediência Construtiva, que assim começa. E assim vos rogo eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Disse Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 1. E assim Emmanuel explica. Na leitura do Evangelho, é necessário fixar o pensamento nas lições divinas, para que lhes solvamos o conteúdo da sabedoria. No versículo sob nossa atenção, reparamos em Paulo de Tarso, o exemplo da suprema humildade perante os desígnios da providência. Escrevendo aos Efésios, declara-se o apóstolo prisioneiro do Senhor. Aquele homem sábio e vigoroso que se rendera a Jesus incondicionalmente às portas de Damasco, revela à comunidade cristã a sublime qualidade de sua fé. Não se afirma detento dos romanos, nem comenta a situação que resultava da intriga judaica. Não nomeia os algozes, nem se refere às sentinelas que o acompanham de perto. Não examina serviços prestados, não relaciona lamentações, compreendendo que permanece a serviço do Cristo e cônscio dos deveres sagrados que lhe competem, dá-se por prisioneiro da ordem celestial e continua tranquilamente a sua missão. Simples frase demonstra-lhe a elevada concepção de consciência. Anotando-lhe a nobre atitude, conviria lembrar a nossa necessidade de conferir primazia à vontade de Jesus em nossas experiências. Quando predominarem nos quadros da evolução terrestre os discípulos que se sentem administradores do Senhor, operários do Senhor e cooperadores do Senhor, a Terra alcançará expressiva posição no seio das esferas. Imitando o exemplo de Paulo, sejamos fiéis servidores do Cristo em toda parte. Somente assim abandonaremos a caverna da impossibilidade primitiva, colocando-nos a caminho do mundo melhor. O mundo de regeneração, o mundo futuro, a vida futura. Mas que nessa vida a gente já podemos começar. Vamos então fazer a leitura da mensagem que está no capítulo 9, item 8. Tema central do capítulo 9, bem-aventurados que são mansos e pacíficos. E o tema do estudo de hoje é obediência e resignação. Vamos ler o Evangelho. A doutrina de Jesus ensina sempre a obediência e a resignação. Duas virtudes companheiras muito ativas da doçura, embora os homens erroneamente as confundam com a negação do sentimento e a vontade. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Ambas são forças ativas, pois carregam o fardo das provas que a revolta insensata não suporta. O covarde não é uma criatura resignada. Assim como o orgulhoso e o egoísta não são obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes desprezadas pela antiguidade materialista.
Veio no momento em que a sociedade romana agonizava, destruída pela corrupção. Veio fazer resplandecer no seio da humanidade moralmente enfraquecida os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Cada época é assim marcada com a característica da virtude ou do vício que a devem salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Digo que é apenas atividade, pois o homem de gênio se eleva de repente e descobre sozinho os horizontes que a multidão souberá muito depois dele, enquanto a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um objetivo menos brilhante, mas que comprova a elevação intelectual de uma época. Submetei-vos ao impulso que viemos dar aos vossos espíritos. Obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Infeliz do espírito preguiçoso, daquele que fecha seu entendimento. Infeliz, pois, que somos os guias da humanidade em marcha, e atingiremos com o chicote e forçaremos sua vontade rebelde, com a duplação do freio e da espora. Toda resistência orgulhosa deverá ceder, cedo ou tarde. Mas bem-aventurados aqueles que são mansos, pois receberão com doçura os ensinamentos. Gente, que orientação surpreendente essa do Emmanuel através da mensagem, do Paulo aos Efésios. E a gente vê de uma forma surpreendente que essa orientação é de uma beleza profunda, porque falar sobre resignação, falar sobre obediência, para nós humanos ainda revestidos sobre a matéria, cheios de vicissitudes que somos, impregnados sobre o desejo da carne, impregnados sobre a vontade de conquistas materiais, é muito difícil. Uma vez que estamos tocando numa parte muito sensível à nossa condição material e que tantas vezes preterimos a necessidade do espírito evoluir. Deixamos para depois. E se o depois não chegar, meus irmãos? Por que não aproveitar o agora para fazer algo melhor? Abdicar um pouco da vaidade, abdicar um pouco do orgulho, abdicar um pouco da presunção, da arrogância, das maledicências, dos desejos carnais, dos desejos materiais. Encontrar-se um pouco com Jesus, abrir um pouco do nosso tempo que consideramos tão precioso, que muitos de nós até justificam que amanhã se volta para Jesus, que agora não é o momento para isso, porque precisamos acelerar as nossas buscas materiais, a gente vai deixando para depois esse encontro com Ele, com o Mestre. Quando vamos então enxergar essa verdade? Muitos de nós podemos até não ter tempo, porque está aí. Quantos que tiveram que retornar à pátria espiritual, sem nem dentro da nossa concepção materialista, construir nada. Quantos que não tiveram a oportunidade de ter esse encontro voluntário, espontâneo, com a mensagem do Cristo? Quantos que não compreendemos o verdadeiro sentido da mensagem de Jesus que nos fala: amar o teu próximo como a ti mesmo. Da mensagem de Jesus que fala: sede pacientes. Da mensagem de Jesus que fala: sede indulgente. Da mensagem de Jesus que fala: quando alguém te bater na face direita ou esquerda, oferecei a outra. Da mensagem de Jesus
que nos fala: perdoai as ofensas do teu próximo. Perdoai 70 vezes, 7 vezes, se necessário for. Meus irmãos, ser obediente à mensagem de Jesus é compreender que esse é o senso da razão, como diz o Evangelho, nos mostrando que é para hoje, é para agora, viver essa mensagem e fazer que ela se faça fonte segura em cada gestual nosso, em cada atitude, em cada escolha, em cada pensamento. Ser resignado a ela é compreender a importância de conviver com Jesus. Conviver em oração, em prece, em sentimento. Conviver na fé. Fé ativa, fé viva, fé contínua, fé presente. É isso, meus irmãos. Este evangelho é um puxão de orelha para nós, dizendo: ei, se não der tempo, vai deixar para amanhã? Para a vida futura? E se essa vida futura não te der o merecimento das obras que você não fez? Porque a sua encarnação atual tem uma programação estabelecida com Deus. Você acha que já fez tudo que programou com Ele? Ainda dá tempo. Tá aí a mensagem que acorda a todos nós. Sejamos obedientes, resignados, mas sejamos ativos na mensagem, na palavra, na fala, no gesto, na atitude. Jesus seja a nossa fonte e o guia. Que Jesus nos abençoe, meus irmãos. Vamos fazer a nossa prece. Te agradecemos, Jesus, com este evangelho maravilhoso. Acende no nosso coração a chama da esperança, mas acima de tudo, Senhor Jesus, da fé ativa, da fé em movimento, da fé que pratica o bem, que pratica o perdão, que ama o próximo, da fé que orienta, que ajuda, que assiste, que oferece o ouvido para escutar, o ombro para o irmão que chora, um abraço para consolar. Jesus abençoa nossas vidas, abençoa nossos lares, mas abençoa acima de tudo, Senhor Jesus, a nós, a cada um de nós, que precisamos de Ti em nossa vida. Entra na nossa vida, entra no nosso coração. Entra nas nossas atitudes, nos nossos gestos, nas nossas escolhas, Jesus. Fica conosco, Jesus, hoje e sempre. Assim seja. Jesus esteja com todos, meus irmãos. Um abraço e até o próximo Evangelho.